Último vídeo falando sobre desafio profissional, provavelmente o mais completo. Agora eu vou juntar todas as etapas. Muitas pessoas ainda estão me fazendo perguntas a respeito de como enviar, como encontrar avaliação, o que é template. Então eu vou explicar tudo do básico até a última parte. Eu vou editar, vou fazer alguns cortes no vídeo para poder caber tudo. Enfim, tá tudo certo. Tem pessoas que estão entrando em uma semana e já tem que entregar avaliação, então eu entendo que é difícil mesmo. Só mais uma observação antes da gente entrar no vídeo, a respeito de horas de extensão. Futuramente vou fazer alguns vídeos falando sobre extensão. Tem uma galera que está gastando um dinheiro muito alto para alguma coisa que não vale esse valor todo. Estou vendo pessoas pagando 300, 600, 900 reais em algo que é feito em meia hora. E você gastaria muito menos valor se você fosse presencialmente e fizesse o que é pedido nas horas de extensão. Além disso, também vou trazer futuramente vídeo falando sobre prática pedagógica, imersão profissional, experiência profissional, educação maker, todas essas coisas. Aos poucos eu vou trazendo esses vídeos para cá. E por último, mas não menos importante, também futuramente vou estar trazendo e-books de matérias específicas. Os e-books são bem visuais, são resumidos, a ideia é trazer aquilo que já tem no livro da disciplina, mas de maneira mais direta para preparar vocês para as provas. Agora voltando para o vídeo, vamos lá. Desafio profissional. Primeira coisa, você vai estar aqui na página inicial. Você vai escolher a disciplina que você está fazendo nesse momento. Nesse caso, a gente está nessa daqui. Escolheu a disciplina, vem para notas e avaliações. Notas e avaliações, avaliação 3, desafio profissional. Vai apertar estou ciente. Quando você chegar aqui, vai ter uma breve introdução do que é esse desafio e o que você tem que fazer. E depois disso, a gente tem a etapa 1. A etapa 1, o que se trata a etapa 1? Ela é apenas leitura. Serve para você entender o contexto do desafio, o que está acontecendo. Você tem que ler isso aqui. Porque para você trazer soluções, você tem que entender o que está acontecendo. Eu não vou ficar lendo tudo, mas basicamente nesse contexto aqui, o que está acontecendo é que Lucas é uma criança que tem dificuldade, está no ensino fundamental e tem dificuldade com matemática por conta de algumas experiências emocionais que fizeram com que ele associasse a disciplina de matemática como algo ruim, algo doloroso. Ou seja, é um bloqueio emocional que ele criou a respeito da matéria. Tanto que nas outras matérias ele tem facilidade. Mas continuando, eu não vou me perder muito no contexto aqui, porque eu sei que tem pessoas de vários cursos, então não vou ficar me aprofundando nisso. Etapa 2, materiais de referência. Aqui você vai ter artigos, vídeos, podcast, filme, talvez imagens também. É muito interessante que você leia isso daqui, porque vai abrir a sua mente e você vai entender do que se trata, o que está sendo falado. Você vai ver algumas soluções, muito provavelmente aqui vai trazer algumas soluções que você vai poder colocar no seu, no seu documento, lá nas respostas. Então aqui você tem os links de cada coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 artigos. Então você aperta aqui com o botão direito, abrir link em uma nova guia. Lá em cima vai abrir e você vai ter aqui a página do PDF. Aí aqui com o PDF aberto, você tem ele completo, a leitura na íntegra. E aí você dá uma lida, você vai entender melhor do que está sendo falado nesse artigo. A gente tem outro artigo, a mesma coisa. Vídeo também, aqui são 4 vídeos. Aperta com o botão direito, abrir link em uma nova guia e dá uma olhada no vídeo. Depois a gente tem a etapa 3, a etapa 4 e a etapa 5. Esses a gente vai ver diretamente lá no documento. Então vamos lá. Vindo aqui para o template, vocês vão dar uma lida nas orientações, beleza? E aí depois a gente tem a primeira etapa. Como eu já falei, a primeira etapa é o contexto do desafio e você já leu ele lá no site, lá na plataforma. Segunda etapa são 2 coisas. Na plataforma você vai ter os materiais de referência e aqui no documento você já vai ter a sua primeira pergunta, que é: escreva os 3 aspectos e justifique suas escolhas. Aqui você tem uma certa liberdade. Você não precisa ficar limitado aos materiais de referência. Você pode trazer, por exemplo, alguma coisa do próprio caso que você está inserido. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e escrever: o primeiro aspecto que me chamou a atenção foi o fato de Lucas ter dificuldade somente em matemática. Por quê? Porque isso demonstra como o bloqueio emocional, fruto de experiências passadas, pode prejudicar o aprendizado a longo prazo. Um exemplo. Então esse aqui é um caso onde eu não usei o material de referência. Na verdade eu usei, porque tem um dos vídeos que fala sobre isso. Mas assim, eu foquei mais no desafio do que no material em si. E aí depois você faz isso com mais 2 aspectos, porque no total tem que totalizar 3 aspectos. Na etapa 3, a gente tem o levantamento de conceitos teóricos. Aqui é interessante que você traga algumas coisas mais diretas, né? Tanto que ele mesmo fala: seu papel ativo nessa etapa é pesquisar conceitos, autores e teorias. Então, gente, se for preciso pesquisar na internet, não tem problema. Ele mesmo fala aqui, ó, pesquisa. Mas, geralmente, isso aqui vai ter no material de referência. Ele mesmo fala aqui, ó, você pode usar o seu livro da disciplina ou ainda o material apresentado na etapa 2. Eu garanto para vocês que alguma coisa que está escrito lá vai servir para essa etapa 3. Então, por exemplo, no caso aqui do Lucas, eu poderia falar sobre
aqui alguns não vão entender porque é a matéria de pedagogia, e eu entendo que tem pessoas de todos os cursos. Mas um exemplo, mediação pedagógica intencional. E aí eu vou falar a respeito de uma definição curta, né, disso, seria a forma como o professor planeja e intervém no processo de aprendizagem, e como ajuda a entender o caso. Isso fundamenta a necessidade de mudar a abordagem com o Lucas, saindo do modelo padrão de aula e partindo para uma intervenção mais acolhedora e concreta em função da situação específica de Lucas. Então, assim, eu trouxe um conceito primeiro, que foi a mediação pedagógica intencional, defini e disse como que isso ajuda a entender o caso. E aí você faz isso novamente umas 3 vezes pelo menos. Né? Eu recomendo todas essas perguntas de você trazer 3 aspectos, 3 conceitos, e aqui obrigatoriamente são 3 aplicações, né? Como o conceito X explica o que aconteceu na situação Y. Agora a gente está na etapa 4. Você pode trazer um conceito que você falou logo aqui na etapa 3 e explicar como ele se aplica na situação do desafio profissional, por exemplo. O que a teoria X nos ajuda a entender sobre o problema central? Você também provavelmente vai ter trago alguma teoria aqui, ó, lembra? Lembra, ó, conceitos, autores e teorias. Então você pode pegar outra coisa aqui da etapa 3 e botar aqui como isso ajuda a entender o problema central. E que soluções possíveis a teoria aponta? Pode ser a mesma teoria, para você não ter que trazer outra. E por que elas fazem sentido? Então, assim, aqui basicamente é você interligar aquilo que você já escreveu para trazer aqui no aspecto, na etapa 4, e trazer uma nova resposta. Aqui, por exemplo, você pode surgir com outra teoria que você não falou antes? Pode. Mas para facilitar a tua vida, eu acredito que seria melhor você manter aquilo que você já trouxe anteriormente. Agora, indo para a etapa 5. Etapa 5, a mais importante de todas, é a única que vai ser avaliada. Está escrito aqui, ó. Etapa 5 é a redação do produto, memorial analítico. Então, vamos lá. Primeira coisa, etapa 5 é uma redação, como se fosse uma redação do Enem. Você tem 7 parágrafos, 7 parágrafos não, 7 sessões, do resumo até a autoavaliação. Algumas vão ter apenas um parágrafo, mas a proposta de solução e a conclusão podem ter até 2 parágrafos. Então, se atentem a isso, não deixem passar essa quantidade de parágrafos. Aqui você tem um checklist do que precisa ter no seu texto, e lá embaixo você vai ter onde você vai escrever essa redação. Aqui ele deixa bem claro, lembre-se também de salvar esse documento em PDF e colocá-lo como anexo à sua resposta. Lembre-se de que o trecho deve ser copiado e colado no campo de resposta da questão. Então vamos lá. Você escreveu aqui o seu memorial analítico. Pipipi, pó, pó, pó. Beleza, terminou lá a sua redação? Você copia, pode dar um Ctrl C, pode apertar com o botão direito e copiar. E aí você vai vir para cá, ó. Lá no final está escrito, ó, copie e cole o memorial analítico aqui. Então você vai colar. Pipipi, pó, pó, pó. Feito isso, você vai vir aqui e vai trazer o arquivo que você vai anexar, que tem que estar em PDF. Eu vou só apagar aqui porque eu não quero enviar um documento da minha aluna sem querer. Como você tem que transformar em PDF, e aqui a gente está em Word, o que você vai fazer? Tem como você fazer isso direto no computador, mas eu vou ensinar pela internet, porque nem todo mundo vai ter o Adobe com essa função disponibilizada. Então você vem aqui, ó, converter o Word para PDF. Vai na primeira opção, e aqui você seleciona o documento. Você vai apertar aqui, e ele vai abrir uma aba de documentos. Aí você vai procurar o seu documento específico, o seu template do desafio profissional. Selecionou, vai aparecer aqui. Você deseja transformar isso em PDF? Aí você vai apertar sim para continuar. Ele vai começar a converter. Vai aparecer a opção de baixar o PDF. Você baixa essa opção. Provavelmente vai ficar lá na pasta de download. E aí, quando você apertar aqui, a mesma coisa. Vai abrir os seus documentos. E aí você seleciona lá nos documentos o seu desafio profissional em PDF. Fez isso? Finalizou. Se quiser salvar, pode salvar e depois finalizar, tanto faz. O importante é você apertar finalizar. E depois que você finalizar, aqui vai aparecer em correção. E aí você espera cerca de 30 dias. Ultimamente tem demorado muito para sair o resultado. Mas até 30 dias a sua nota ela vai sair aqui.